Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Sociedade de Consumo. No episódio piloto de hoje, vamos falar sobre a indústria da moda. Você já comprou uma roupa que rasgou depois de um mês? Você já sentiu vontade incessante de comprar roupas, apesar do seu guarda-roupa estar cheio? Você se sente influenciado pelas propagandas nas redes sociais? Você já estourou o limite do seu cartão comprando roupas? Você compraria uma roupa que só existe na esfera digital? Bem, tudo isso e muito mais nós veremos na sociedade de consumo. Mas e vocês? Vocês já compraram uma roupa que rasgou depois de um mês? Penélope, isso é uma questão bastante interessante, porque, tem essa questão do poliéster, né, que, na produção dele, são meio que emitidos uns compostos orgânicos aí, que o uso e, a galera faz o uso e o descarte totalmente incorretos, e aí eles geram meio que um material super nocivo pra, tanto para humano quanto para animal. E, sem falar que as indústrias, elas, preferem ele por ser mais barato e ele, por ser mais durável também. Com certeza. O poliéster pode durar até 400 anos, demorar 400 anos para se decompor, né? E tem que lembrar que ele tem um problema, o poliéster se envolve num problema ambiental muito grave, que ele solta microplásticos, né? Que são pequenas partículas com menos de 1 milímetro de diâmetro, que se soltam do tecido a cada lavagem e vão acabar parando no oceano, né? Prejudicando ecossistemas. Aí acaba que alguns animais se alimentam desse plástico e na cadeia alimentar pode ser que esse plástico, a intoxicação, chegue até os seres humanos, né? Com certeza. Realmente a gente pensa muito que tudo isso se embasa nessa questão da sociedade de consumo, porque quando a gente para pensar quantas vezes a gente não comprou uma roupa porque achou bonita, aí não usou, ou quando usou a roupa se desmanchou. Todo mundo tem uma história parecida e parece um mini filme de terror, porque quanto mais a gente consome, mais as coisas elas parecem perder a durabilidade. E aí eu acho que as roupas, não é? E eu acho que as roupas, elas são um indicativo disso, né? Porque a durabilidade está se perdendo. Inclusive, a fast fashion, por exemplo, a Shein, acho que é a Shein que fala. Sim, Ela lança coleções, se eu não me engano, todos os dias. A Zara lança de 15 em 15 dias. E a gente tem que também pensar que a moda tá sempre empurrando tendências e a gente acaba esquecendo do nosso estilo próprio para seguir essas tendências. E toda hora tá comprando a roupa da moda pra, poucos meses depois ela sair de moda e aparecer outras coisas. E isso vai virando um ciclo, né? Ou assim, a gente entrando nessa parte. É legal colocar. Vamos. Ou a gente compra e percebe que, nem precisa, entendeu? A gente literalmente comprou só por, compulsão. Porque viu alguém no Instagram usando, porque viu. Agora o TikTok também tá fazendo muito parte disso, né? Pois é. Tanto que uma loja de roupa, a Amaro, ela lançou uma coleção que é chamada TikTok, que é as roupas que estavam fazendo muito sucesso no TikTok e ela meio que fez imitação pra vender na loja, né? Porque sabia que tava no auge, porque o TikTok tava trazendo esse tipo de peças, né? Sim, aí o Jordano e depois a Kiara, né? Que iam complementar. Isso. Não, eu queria só falar que é interessante, assim, pensar que é desde os anos 60 que essa moda foi ganhando mais agilidade e depois dos anos 80 foi ficando aí mais globalizado, quando o consumo, ele começou a ganhar mais notoriedade, velocidade, e aí entra a questão do consumismo generalizado e tudo, e que o sistema fast fashion, ele acabou sendo uma resposta da indústria a uma aceleração da demanda, né, que se forma quando se trabalha com a mercadoria de maneira assim bastante massivas. Então as empresas basicamente não querem reduzir as perdas se as vendas não forem satisfatórias e também querem dar a impressão de que os produtos são semi-exclusivos, que é justamente o que a gente acabou de colocar aqui, né? Que
Em geral, são produtos utilizados com, né, mais baratos em relação, não existe tanto um monopólio Exatamente. da alta Tem que costura, né? lembrar também da mão de obra, né? Que é barata, que às vezes a gente. Depende, tipo assim, a Shein, que ela já traz roupas mais baratas, né? Mas aí a gente tá comprando uma blusa de R$ 20 que vem de outro continente. E aí imagina a pessoa que produziu o que, é que ela recebe, né? Tem que pensar um pouco Certeza. também nessa questão. E, por exemplo, o Zara é um fast fashion, mas é um fast fashion mais caro. E a mão de obra que eles pagam não chega nem ao que, tipo, acho que nem 1% do que a gente tá pagando, né? E, enfim. E às E é- vezes também Entrando nessa é parte, difícil. gente, de da E roupa as em si pessoas ser que muito produzem. cara, né? O que? Eu não escutei, não, Kiara. Pode, pode Tipo, ir, Kiara. tipo assim, essa parte da roupa ser extremamente cara e a durabilidade dela ser, como a Penelope estava falando, a roupa rasgar em menos de um mês. Então, pago por uma peça que é dita como exclusiva e ela acaba se desgastando, assim, em duas lavagens, né? Horrível Com isso. certeza. Sim, e a questão também que vocês falaram deles lançarem uma coleção com muita frequência, né? Que tem a ver com essa questão dessa impressão de semi-exclusividade. Então, em Sim. geral, é, como são lançadas muitas peças, então é uma quantidade massiva de coisas, então dá a impressão de que não muitas pessoas têm aquela mesma peça de roupa, quando na verdade várias pessoas têm, só que não dá muito a entender e a notar, justamente porque é uma quantidade tão massiva de roupas que quando você vai procurar por uma roupa, né, é muito mais difícil você usar a mesma roupa que outra pessoa, porque são muitas roupas, são muitas opções, né? Exatamente. Com certeza. E Tanto que tem acaba até. Pode continuar, Jordana. Eu só ia falar que acaba criando a noção justamente potencializada nos anos 80 com o capitalismo, que é a de produto personalizado. Então, o capitalismo dos anos 80 encontrou uma maneira de sair da crise dos anos 70, criando essa questão do produto personalizado em diversas áreas, né? Inclusive nas roupas. Então, essa questão do fast fashion é também uma resposta às crises para fornecer esses produtos personalizados, né? Cada pessoa se adequa ali de um jeito no seu estilo e tal. E aí a gente falou do TikTok, né? Acho que o TikTok é Sim, sim. uma grande vitrine que as pessoas, uma vitrine do consumo, né? Do Com desejo, que certeza. quer. Então, eu particularmente tenho roupas que eu já vi no TikTok e eu acho que muita gente deve ter. O Assim, TikTok é um isso grande foi. influenciador. Isso é interessante porque, tipo, isso também tem meio que um lado negativo, porque não sei se vocês também conseguem ver isso, porque isso gera, tipo, meio que uma exclusão, entendeu? Quem não tá de acordo com essa moda, meio que tá ultrapassado, Verdade. tá A de pessoa fora. tem que sempre estar na tendência, Sim, senão tá não é acompanhando a moda, feio. assim, Com no pé da certeza, isso. senão ela não é legal, ela não é descolada, né? Tá descolada igual. Sim, e isso também tem uma visão do, como o próprio Jordano falou, muito capitalista. Eu quero me vestir como as Kardashian, eu quero me vestir Sim, como, sei lá, a Taylor Swift vai se vestir. Só que as roupas delas são assim, eu nunca conseguiria comprar elas. Então o sim, fast fashion ele chega e ele diz: daqui eu vou lhe dar uma alternativa mais barata. Só que essa alternativa mais barata, ela tem custos a longo prazo, ela tem custos para o planeta e, em consequência, ela vai ter custos para a gente. E com às vezes a certeza. gente nem percebe, porque todo mundo quer se encaixar, todo mundo quer sentir que Sim, está sim, fazendo um bom trabalho. E a roupa, querendo ou não, a imagem, querendo ou não, ela é muito representativa disso. A forma como você se veste, a forma como você se porta, todas elas abrem um precedente para as pessoas falarem se você é ou não é um bom trabalhador, se você tá ou não tá sim, fazendo um bom trabalho. E aí eu acho que a moda, ela encontra um espaço nisso. É como se ela se portasse como uma predadora. Ela encontra as sim. pessoas e ela sabe que vão ser presas fáceis. Então, ela se instala lá. Sim.
Inclusive, a globalização, um dos efeitos, né, é justamente que ela fraciona tanto o trabalho como o consumo em lugares distintos, né? Aí a partir disso, ela reduz a mão de obra, a matéria-prima, e ela torna regular um processo ah, que eu acho que a gente pode chamar de desterritorialização. E basicamente, a gente tem uma lógica massiva de produtos consumidos em vários locais do planeta e geralmente são produtos semelhantes que foram popularizados pelos fast fashion, né? Então, como a Penélope falou, a questão que eu quero a roupa das Kardashians que moram lá nos Estados Unidos, ou da Taylor Swift, ou enfim, agora um mercado de moda bastante comum, por exemplo, é o mercado sul-coreano. Então, os sul-coreanos fazem muito um apelo fashionista ali, inclusive utilizando os ídolos, né, os idols de K-pop, ou os atores, né, das novelas, dos filmes e tal. Então, tudo ali acaba se tornando uma grande vitrine para que pessoas do mundo inteiro possam comprar aquilo ali. Inclusive, as marcas pagam por isso, né? As marcas pagam, por exemplo, para os idols de K-pop desfilarem com determinadas roupas no aeroporto para que, enfim, aquilo ali influencie o mundo inteiro e acaba que vai mudando, né? Inclusive, tem lojas de fast fashion que chama, tipo, Korean Fashion, alguma coisa Korea, porque é a moda sul-coreana que está andando pelo mundo e faz com que a gente se meio que participe desse processo de fracionalização do trabalho, tanto do trabalho como do consumo, né? Com certeza. Gente, a gente também E, tem que tipo assim, pensar nessa questão do fast fashion também no descarte, né? Que muitos países, assim, principalmente Europa, Estados Unidos e China também, despejam esses lixos, né, essas sobras de roupas, que certeza. são de má qualidade, em países menores, né, países, digamos, subdesenvolvidos. Então tem toda essa problemática também, né, por exemplo, em Gana, que é um país na África Ocidental, que toda semana mais de 15 milhões de peças usadas são jogadas lá no lixão. É isso aí. Imagina o acúmulo que é para essas pessoas, né? Não só como em outros lugares, como isso afeta, como a questão da produção de algodão, afeta algumas cidades da Índia, que as pessoas têm muitos casos de pessoas que tiveram câncer por causa que as indústrias rebolam dejetos em lagoas perto de onde as pessoas vivem. Enfim, tem toda essa problemática, né? Que envolve países ricos, é o capitalismo, né? Tirando proveito de países menores, né? Com menos renda. E até para a questão de mão de obra também, que eles procuram esses lugares também para pagar uma mixaria para vender uma peça que tanto que, ao mesmo tempo barata e ruim, ao mesmo tempo ruim e meio inacessível, não digamos inacessível, mas mais cara e ao mesmo tempo muito cara que essas pessoas que trabalham com isso, a mão de obra, nem trabalham por anos conseguiria comprar, digamos, um tênis da Nike, que é caríssimo, né? E que as pessoas recebem pouquíssimo para produzir. Enfim, era Pois é. falar um pouco sobre isso. Toda vez que... essa. Não, eu já ia dizer, toda vez que fala de K-pop eu lembro da Kiara. Sim, é uma grande fã. Mas, tipo, essa parte do consumo é inevitável você não querer consumir moda, porque ela é uma parte muito importante do nosso dia a dia mesmo. Se a gente for para algum canto, a gente precisa ter uma roupa a caráter para determinado evento. Então, a gente não consumir é inevitável. Então, essa parte do capitalismo, além de influenciar, faz a gente querer consumir o máximo possível, porque a gente quer se manter na moda. Sim, e aí a gente entra nessa percepção dos olimpianos, né, que o próprio Edgar Morin falou. Nossa, eu quero isso, eles são intocáveis, esses idols, eles são intocáveis, eu quero saber o que eles estão fazendo, o que eles estão vestindo. E eu acho que essa obsessão do homem médio, essa obsessão das pessoas, entre aspas, comuns, que alimenta essa indústria ainda mais. Porque são elas que querem saber o que
o idol tá vestindo, são elas que querem as roupas das Kardashian. Então eu acho que é bem interessante, algo que o Edgar Morin falou há tanto tempo atrás, que ainda é válido hoje em dia, né? Com certeza. Verdade. Com Luna, certeza. voltando um pouquinho pro que tu falou, né? Porque, tipo, é uma forma de descarte tão desorganizada que, tipo assim, os retalhos muitas vezes acabam parando até nos lixos comuns, pra vocês verem, né? Exatamente. E, Sobra enfim, muito daí pra retalho. pior. E aí, daí pra baixo, só piora. Pois é. Aí, gente, mas você já parou pra pensar? Vai falar que era, perdão. Não, pode falar, pode falar. Eu só ia falar que a gente pensa assim na roupa já feita e como ela é descartável, né? Descartada, no caso. E a gente esquece que na produção dessas roupas, como a Tacília falou, sobram muitos retalhos, né? E é um lixo absurdo também. E a gente tem que pensar que muitas vezes não é reaproveitado, não é descartado corretamente. E também que tem um lado positivo que é uma minoria, né? Mas algumas pessoas usam, tipo, pra fazer barbantes, pra usar como enchimento, tipo, pra travesseiros, Espuma, né? de pelúcia, exatamente. Sim. Enfim, tem pelo menos um impactozinho positivo, né? Que as pessoas têm um pouco de consciência, apesar de ser mínimo, né? Enfim, Sim. Kiara, pode voltar a falar, perdão. Tipo assim, essa parte do descarte. Ano passado, 2020, entrou muito essa moda digital, essa roupa digital, não é? Sim, eu vi inclusive uma youtuber, que era a Safia, norte-americana, que fez todo um vídeo só sobre roupas virtuais. E você pensa, nossa, então talvez seja uma ideia mais sustentável, a pessoa vai sair, quer estar com a roupa mais bonita, então talvez seja válido, mas aí a gente percebe que a moda, especialmente os estilistas conceituados, eles já se apropriaram disso. Então tem roupas virtuais que não são suas. Você tira uma foto e pronto, acabou. Que são caríssimas, que, meu Deus, é o dobro do preço de uma faculdade privada. Então você fica pensando, isso era para ser bem mais centrado nas pessoas, para que todo mundo tivesse acesso. Certeza. Mas mesmo nesse ponto, as pessoas encontram uma maneira de colocar em pequenos quadrados. É bem engraçado, tipo, essa parte da roupa digital, porque você não tem ela pra si, você só literalmente faz um download dessa roupa, bate uma foto sua de corpo inteiro e coloca essa roupa, molda ela dentro do teu corpo de foto. Isso é muito interessante e um pouco instigante e curioso. É um pouco assustador também pensar que a gente já tá chegando Também. na fase que as pessoas estão vivendo mais digitalmente do que no presencial, né? Que já tá Certeza. tipo, optando comprar roupas assim só para um post no Instagram e não pensar que vai sair com essa roupa, sabe? Não se sentir bem com a roupa, né? Inclusive, ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, uma marca africana, que é a Pink Label Congo, fez um desfile todo com roupas feitas em 3D, um desfile tipo até grande assim, de certa forma, com várias peças. E toda a roupa, tipo, como se a roupa estivesse flutuando, assim, todo em 3D. Já tá nisso, né? Sim, inclusive aquele Foi filme, assustador. o Patricinha de Beverly Hills, né? Que a, a menina ela escolhe as roupas pelo computador e tal, e ela faz todas as montagens de looks e pensar que pra quem assistiu naquela época, né, que ainda não tinha isso, era uau, assim, uma coisa de outro mundo. E hoje em dia a gente tem isso e muito mais, né? Você tem essas roupas virtuais, você tem aplicativos que você cataloga essas roupas e pode fazer diversas combinações. Então, o consumo realmente capturou todas essas possibilidades de modo a deixar a gente muito mais acomodado em relação a isso, né? Com certeza.
Agora, eu também fico pensando muito que, como a sociedade sempre encontra algo para consumir, sempre encontra uma coisa que a gente precisa ter. E especialmente na moda. Eu preciso ter essa calça azul porque agora tá na moda. E aí, como isso se transmite também para o ambiente Sempre virtual. tem as paletas de cores, né, da estação. Tipo, Sim. a Pantene todo ano lança e às vezes o pessoal faz coleção e fica mudando, enfim. Aí você tem que estar sempre trocando seu guarda-roupa, né, pra acompanhar até a questão de cor. Sim. E, Sim. gente, e o Enfim, lixo que isso causa, né? sim. Nossa, demais, demais, demais. Gente, a gente tá falando sobre todos os aspectos negativos, né? Mas a gente também poderia falar um pouco sobre a moda um pouquinho com o lado positivo. Por exemplo, como os brechós estão em alta, né? Eu acho que é bom. Nossa, tem Eu sei muita que lojinha. nem todo mundo compra em brechó, mas como voltou, né? A moda, o brechó e usar roupa de brechó hoje em dia é tipo ser considerado descolado. Gente, no Instagram tem muita lojinha. Muita lojinha de brechó. Eu sigo um monte, certeza. ainda mais de bolsa também. Tipo, bolsa. É perfeito. Sim, e só voltando um pouquinho a um ponto aqui, que uma das grandes questões, por exemplo, do capitalismo ou das críticas ao capitalismo é a questão de como o capitalismo ele é muito volátil, ele incorpora muito as tendências, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma tendência muito válida, inclusive, de que roupa não tem gênero, ou de que maquiagem não tem gênero. Então, em geral, essas empresas de fast fashion, ou mesmo empresas de moda em geral, elas incorporam isso. Então, assim, é uma das grandes críticas que alguns marxistas fazem em relação ao capitalismo, que alguns movimentos ditos como subversivos, na verdade, para o capitalismo não é tão subversivo assim, porque ele tem a capacidade de integrar aquilo, se é que vocês me entendem. Tipo assim, se o capitalismo, se o movimento por exemplo, subversivo, fala que para o capitalismo que roupa não tem gênero, né, para tipo, numa tentativa de meio gongar isso, o capitalismo vai dizer, não, tá tudo bem, eu pego esse conceito que você tá me dando e eu faço roupas para isso, para você comprar. Então a lógica é sempre comprar, é sempre consumir, entendeu? Então, assim, em geral, esses conceitos, eles impactam a nossa sociedade civil, mas em geral, falando em relação ao uma lógica capitalista, eles muito mais incorporam isso do que desagregam, sabe? Então hoje a gente vê muitas propagandas em relação ao consumo de roupas que não tem gênero, ao consumo de maquiagem, por exemplo, para homens. Então, em geral, isso é muito mais incorporando o capitalismo, incorporando algumas reivindicações. E aí, não que seja necessariamente bonzinho, mas ele quer vender, entendeu? Assim, então, é isso. E aí, os brechós, por exemplo, chegam como uma consequência desse fast fashion, né? Então, tipo assim, as pessoas consomem muito isso, e se elas consomem a um preço razoável, elas repassam a um preço razoável. Né? Então elas repassam de uma forma mais barata. Se você for hoje em alguns brechós em São Paulo, ou aqui mesmo, né? Mas em São Paulo que isso é muito popularizado, eles têm brechós que têm roupas que são vendidas em fast fashions famosos, né? Então realmente virou um conceito do brechó, né? Eu já vi muitos brechós que o conceito é vender roupa de marcas famosas, né? Então algumas marcas que vendem roupas da China, por exemplo. Então, não, hoje o brechó é só disso. Então, em geral, as pessoas correm porque elas sabem que as roupas são de um determinado jeito, enfim. Isso. Gente, tem uma coisa. Fala, Kiara. Eu tô cortando a Kiara, pode falar.
É que, tipo assim, uma coisa que eu vi recentemente, mas eu acho que já tá repercutindo já tem um bom tempo, é a questão de você saber a sua paleta de cores. Tipo assim, você contrata uma personal justamente para isso, especializada nisso, e aí ela te mostra qual é a sua paleta de cores. Aí você se vê influenciado a comprar roupas somente baseado naquela paleta de cores. Então, cada vez mais eu, por exemplo, eu vi recentemente um vídeo no Instagram que falava a importância de você saber qual é a cor certa para você, porque isso vai influenciar muito se você for sair, se você for para alguma entrevista de emprego, isso acaba influenciando na forma como você está se vestindo. Então, a cor, ela também é bem importante nessa questão da moda. Com certeza. Com certeza. E voltando a alguns tópicos que o Jordão estava falando, eu queria falar, tipo, dessa parte que o capitalismo ele é realmente muito agressivo, porque tem um youtuber, tipo, do segmento streetwear, que é o Felipe Escudeiro, né? Tinham alguns relatos que, tipo, falavam que um menino, ele chegava e pedia pra mãe, só que, tipo assim, essa família não tinha muito dinheiro, assim, não tinha muitas condições. E aí ele pedia pra mãe um tênis Jordan, entendeu? Só que acontece que é um pouco caro, entendeu? E ele falava que o sonho dele, sei lá, por ele ver no Instagram, por exemplo, as pessoas que ele segue usando esse tênis, ele queria muito um tênis desse. E aí acaba que essa gente meio que vai, tipo, ir pra réplica, porque acaba que é um preço, tipo, muito, muito, muito caro mesmo. E, enfim, esse youtuber, ele literalmente critica muito, muito, muito quem usa réplica. E, enfim, se você não tem dinheiro pra comprar um Jordan de, sei lá, R$ 5.000, você nunca pode realizar esse sonho, entendeu? É esse lado que o capitalismo é muito, muito massacrante. Ficou silêncio, só pensando no meu Deus, o tênis. É. Quando que esse menino vai ter a a moda- oportunidade de comprar esse tênis? Mas a moda também tem seus lados positivos, não é? Sim. Eu acho que. Eu acho que, no fim, eu fiquei toda nervosa agora. Acho que essa é a essência do capitalismo. Ele apresenta pra gente tantos lados ruins, mas ele sempre chega e diz: Mas eu sou bom, olha o que eu fiz, olha o que eu influencio. E aí é interessante ver como esse jogo de poder ele é desenvolvido. Porque, claro que existem coisas muito boas, e eu acho que a gente também tem que levar em consideração que quanto mais a sociedade muda, mais o capitalismo muda junto, porque ele tem essa capacidade de se mesclar com qualquer tipo de sociedade, que é bem interessante. Então, a moda, eu acho que enquanto o capitalismo viver, enquanto as pessoas forem pessoas, sempre vai existir essa ânsia por algo novo, essa ânsia pela criação, pela novidade. E, por exemplo, a Luna, a Chiara e o Jordano também falando dessa questão do brechó. Nossa, as coisas elas vão e voltam, né? Brechó era uma coisa comum lá fora, Estados Unidos, Europa, e aí você vê ela voltar para o Brasil no sentido de que agora é legal também fazer isso. Eu acho muito interessante como as percepções elas vão mudando, e acho que também porque a sociedade reinante, no caso nós que já estamos crescendo, nós vamos mudando e o capitalismo ele se adapta. Então a moda também se adapta para ser o que nós queremos que ela seja. Então acho isso bem interessante. Sim. Então, assim, gente, adorei o papo. E Também adorei. pessoal, se liguem, esse é o episódio piloto eu esqueci. Qual é o nosso nome? Bem, esse é o episódio piloto de Sociedade de Consumo. Eu sou a Penélope. Eu sou a Tarsila. Eu sou a Tarsila. Não, pera, vai de novo pra contar, tipo... Vai, Penélope. Vamos seguir na ordem. Vai. Vai. Gente, Vai. vocês podem botar até, tipo... Até a hora que ela fala, tipo, esqueci. Pode ser o conceito do
do podcast. Esqueci. Ela fala, então, esqueci. Aí, Aí, tanto Vai. eu ratinho. Tem que escolher a musiquinha de entrada, Então, viu? pronto, pode parar de gravar? Pronto, É. aí Ou então você. Eu sou a Penélope. Vai, vai. A gente tem que falar alguma coisa final, né? Porque só Vai. tem que dar um Esqueci. Vai tchauzinho. na ordem, vai, Penélope. Bem, aí eu falo só meu nome, eu sou a Penélope. Pronto. Eu sou a Penélope. Não, precisa ter alguma coisa pra pessoa saber que na hora que vai cortar. Pronto. Peraí. Fazer um barulho na mesa, é? É tipo isso, qualquer coisa pra saber, entendeu? Pronto. Eu sou a Penélope. Eu sou a Tarsila. Eu sou Jordano. Eu sou a Luna. E eu sou a Kiara. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.